sua Bíblia, coloque sobre os seus pés, para nós estarmos saboreando o alimento do céu, amém? Abra sua Bíblia aí, segundo Samuel. Nós estamos na campanha Conquistados para Conquistar, esse já é o terceiro elo dessa campanha, Conquistados para Conquistar. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7, e depois o versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7, e depois o versículo 13. Aleluia, Jesus. Quem na frente está procurando, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 7, e logo depois o versículo 13. Glórias a Deus. Quantos acharam, diga glória a Deus. Irmãos, toda vez que você sentir que a presença de Deus está forte na casa, não cesse de glorificar. Dê uma linda salva de palmas sempre. Glorifique. Esteja sempre aceso, esteja sempre ativo. Que isso atrai Deus para casa. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler, amados? Glórias a Deus. Segundo Samuel, capítulo 9, e no versículo 7, diz assim: e Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonathan teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, o teu pai. Tu comerás pão à minha mesa continuamente. Agora nós vamos dar um salto. Nós vamos para o versículo 13, que diz assim: assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, era aleijado de ambos os pés. Diga: Senhor meu Deus, nessa manhã eu vim receber uma palavra que vai mudar a minha vida. Senhor Jesus, abra o meu entendimento para que eu possa compreender o teor da tua santa palavra endereçada para a minha vida. Pode assentar, desocupando as suas mãos. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Queridos, aqui nesse texto que acabamos de ler, há uma grande simbologia de três personalidades que tipifica três personagens. Aqui nós temos, dentro do texto da qual nós lemos, que é Saul, que é Jonathan e Mefibosete. Esses três personagens, ele tipifica mais três personagens que estão dentro do padrão da leitura. O Saul, ele representa o Adão, que foi o primeiro homem que veio sobre a terra, que pecou, que errou e que passou defeituosidade para os seus ancestrais. O Mefibosete tipifica nós, que de Adão viemos, da nossa mente danificada pelo pecado do nosso primórdio pai. E Davi tipifica Cristo, que é o segundo Adão que veio para desintegrar a defeituosidade, restituir aquela bênção eterna que nós perdemos no nosso ancestral pai Adão. Porque quando ele errou,
na posição de perdedores. Por quê? Porque o nosso pai errou e o defeito dele nos deixou manquejando na fé. E queira os irmãos entender que o Senhor nosso Deus, Ele estendeu uma mesa, vamos aprender isso. Ele estendeu uma mesa, uma grande mesa, e essa grande mesa foi estendida no mundo. A mesa de Deus foi estendida no mundo inteiro. A mesa do Senhor foi estendida no mundo. Por quê? Porque Deus, Ele não age conforme o nosso merecimento. Porque se Ele agir conforme o nosso merecimento, nós nunca seríamos notados. Por que Deus iria visibilizar alguém que não tem valia? Se tem tantas coisas opcionais que Ele poderia estar fazendo visibilização, que é os anjos, né? Que é o Filho de Deus, que é na imagem de Jesus, que é os querubins, que é os serafins, que é a glória, que é a santidade de Deus. Deus poderia se aprender nisso, mas não. Deus estendeu uma mesa no mundo. E essa mesa, meus irmãos, no mundo que Ele estendeu foi através de Cristo Jesus. Essa mesa se chama Reino de Deus. O Reino de Deus, Ele não veio por causa que eu era temente a Deus, por causa que eu era justo, por causa que eu era perfeito. Não! O Reino de Deus veio porque eu era manco, porque eu era aleijado, porque eu era cego, porque eu era miserável, porque eu era nu, porque eu não tinha valia, porque nós não éramos notados, meus irmãos. Porque nossos pecados nos falam no livro de Isaías 59, versículo 2, colocavam uma grande separação entre nós e entre o nosso Deus. De sorte que Deus queria nos ver, mas o pecado estava na frente e tampava a nossa vida da face do nosso Deus. Então, Jesus, Ele resolveu vir na imagem de Davi para restituir aquilo que nós tínhamos perdido, que era a eternidade antes da queda. E a Bíblia nos mostra aqui que Davi, ao assumir o trono, né, ele reinou 7 anos em Hebron, depois ele reinou mais 33 anos em Jerusalém, totalizando 40 anos. E ele veio para restituir, ele veio para representar, ele veio para fazer com que o reino de Deus fizesse valia para todos. Para todos. E nós vimos então que quando Davi assume a liderança, Davi procura saber se tinha algum ancestral de Jonathan, para que ele devia gerar uma restituição para essa tal pessoa. E Ziba falou: não tem sim, tem Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonathan, só que ele mora na terra de Lodebar. O que é terra de Lodebar? Campo sem pasto. Ele estava na casa de um homem chamado Maquir. Esse Maquir, ele era especialista em tratar dos pés das pessoas. Ele era aquele que tratava os pés do rei, que estava no auge. Ele era aquele que tratava os pés do sacerdote, que era uma entidade respeitadíssima na época. Ele tratava dos pés dos levitas, que eram aqueles que geravam a adoração em Israel, mas ele tratava também dos pés daquele que não tinha nada. Mas aqui então representa a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele não vem sobre nós por causa do nosso dinheiro, ele não vem sobre nós por causa da nossa beleza, ele
através de Davi, a pessoa de Mefibosete para a mesa. Mefibosete, então, ele veio, mas ele veio carregado para a mesa. E a mesa naquela época, ela tinha 2, 3, tinha multiplicação. Se eu for falar de mesa, eu fico aqui até 11 horas falando das mesas, porque são várias mesas. Por exemplo, Juízes capítulo 1, versículo 7, nós temos a mesa de Adoni-Bezek, que era aquele rei que arrancava os polegais dos vencidos e colocava eles para matar muralha debaixo da mesa. Se eu for falar de mesa, eu irei falar da mesa de Salomão, no capítulo 10, segundo Reis, que é uma mesa que sentava 90 mil pessoas, onde matava 30 boi e 100 animais selváticos, fora os demais que ele mandava para sustentar a mesa do grande rei. Se eu for falar da mesa, eu irei falar da mesa de Eliseu, onde a Sunamita, em segundo Reis, primeiro Reis, capítulo 4, versículo 10, colocou para Eliseu dentro da casa, na boquilha da casa dela. Se eu for falar da mesa, eu irei falar de mesa, a mesa de Jesus, que era redonda, que era uma mesa colocada de ouro, em que os convidados entravam para poder, com um braço colocar, apoiado e com o outro alimentar. Aí você identifica a facilidade que João teve de dobrar a cabeça e ouvir as batimentos cardíacos do mestre. As mesas antigamente elas eram deitadas e os convidados tinham uma cobertura para cobrir da cintura para baixo, mas ela cobria só até os pés. Ela cobria até os pés. Mefibosete então tinha uma deteriosidade que seria notório. Por quê? Porque cobria até os pés, o defeito dele era nos pés. O defeito dele não era no joelho, o defeito dele não era na perna, o defeito dele era nos pés. Essa mesa, o rei chamava os convidados, só sentavam pessoas convidadas do rei. Mas um certo dia, no livro de Mateus, capítulo 22, o rei mandou chamar os convidados para a mesa. Um iria casar a filha, o outro iria cuidar do dono da vaca que tinha parido, o outro ia fazer uma negociação. Aí o que ele resolveu fazer? Não veio ninguém, eu convidei, não. Então faz o seguinte, sai pela rua tratando os paralíticos, traz para mim as prostitutas, traz para mim os mancos, doentes, leprosos, os cegos, e coloca aqui. Por quê? Porque na festa do rei é assim, se alguém que vai falar assim, ele é cego, aí ele vai falar, eu não consigo ver não, mas eu ouvi falar que você é manco. Quando o outro falar, você é manco, eu sei que eu sou manco, mas você é prostituta. Aí a outra fala, eu sou prostituta, não, eu não sou cego, não, eu ouvi falar que você fuma crack. Ninguém é cego na mesa do rei. A mesa do rei não é por merecimento, a mesa do rei é a misericórdia de Deus em seguido na terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós fomos trazidos para a mesa do rei através do Espírito Santo. Muitos que estão aqui nessa manhã, acordou de manhã e vem no pensamento aonde eu não vou na igreja, não. Mas aí, o diabo se manifestar para não vai, não. Você tem trabalho para fazer, você tem isso para resolver, você tem mil outro para fazer, mas o Divino Espírito Santo que mora dentro de nós está com você vai, você vai, você vai. Hoje eu tenho uma palavra para você, você vai. E olha onde você está, na mesa de Deus. Fica na mesa de Deus, levanta a mão e glorifica. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quem está na mesa, meus irmãos, está bem colocado, porque não vieram porque quiseram, veio carregado. Mefibosete não sabia andar, foi necessário ser buscado. A Ziba foi lá buscar ele. Eu também não sabia andar, você não sabia andar. Sabe quem me trouxe nós? O Espírito Santo, o Espírito de Deus nos trouxe. Ei, você pode
ali, o grande rei mandou fazer uma cobertura para cobrir. E aquela cobertura era couro de cordeiro. Sabe o que tampa os nossos defeitos? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue do cordeiro. Muita penalidade na mesa. Quem chega na mesa não chega na mesa para fazer gracinha. Quem está na mesa não vem na mesa para saber quem que veio para a mesa. Se veio para a mesa, veio para comer. Aleluia. A Bíblia nos fala, meus irmãos, no livro de Salmo, capítulo 61, e no versículo 1, uma certa frase ali falou assim: Deus, eu tenho fome de ti. Deus, eu tenho fome de ti. Deus, eu tenho fome de ti. Aí o Espírito de Deus pega o mesmo salmista no Salmo 91, no versículo 10, e fala assim: abre bem a boca e eu encherei você. Abra a boca, porque Deus quer te encher essa manhã. Abra a boca, porque Deus quer te encher essa manhã. A única pessoa que come de boca fechada é doente. E aqui ninguém tem doença, porque as suas feridas purificou as nossas enfermidades. E hoje nós somos sarados, nós somos sarados, nós somos sarados. Quem tem fome, abre a boca. E quem tem sede, abre a boca. Quem tem fome, abre a boca e glorifica, porque sabe que aonde glorifica, o diabo não fica. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, muitas pessoas que antes de chegar na mesa, elas viviam, fumavam, usavam droga, viviam uma vida de jogada, espancada, expulsa, acusada, presa, denegida. Vive uma vida de tristeza, vive uma vida, meus irmãos, uma vida de tristeza, uma vida de injustiça. Mas um certo dia você foi convidado para a mesa. A pessoa chega na mesa com tanta fome, na humildade, querendo encher, queremos que parem, queremos que tomar posse das promessas. Mas aí a pessoa vai colhendo, sei que você já reparou, e quando você chega na mesa, aquela fome, você está meio que está no prato. Vai comer. Só que na hora que você começa a matar a fome, a fome começa a ficar já saciada, aí você começa a meter em alguma coisinha para ti. Será que isso aqui é cisco? Será que isso aqui é sujeira? Será que tem pessoas que depois que está cheio, começam a encontrar problema no prato? Meus irmãos, porque evangelho não é brincadeira. Reino de Deus é disputa. Nós temos que disputar mão a mão para nós permanecer de pé. Temos que lutar, temos que batalhar. Jesus disse no livro de Mateus 16:24: aquele que quer a minha após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Cruz não é brincadeira, meus irmãos. Cruz é dor, cruz é espantamento, cruz é calvário, cruz e fala, meus irmãos, de mão furada, de pé furado, de costa surrada. Cruz é batalha, cruz não é brincadeira. E algumas pessoas ficam na cruz com um benefício que não tem que fazer nada. E aí ela começa a falar: não, essa igreja tem muita coisa, eu tenho crente mais que eu não concordo com isso, eu não concordo por quê? Porque está cheio, porque já comeu a vontade, agora está surpreendendo no prato, e começa todo mundo embora, e começa a falar mal, e começa a se entristecer.
Romanos 3, versículo 3: sois vós tão insensatos, que tendo começado pela cabeça, acabeis agora pela cauda. Quem tem fome não pode sair da mesa, sabe por quê? Porque eu sou aleijado. Se eu levantar da mesa para me sair, grande é a minha queda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar na mesa até alguém vir me buscar. E ele vai me buscar aqueles que estão na mesa. Ele está chegando. E a qualquer momento o céu vai se acinzentar. E o Filho de Deus vai vir na nuvem com o seu santo sangue para buscar aqueles que não saem da mesa. Quem vai permanecer na mesa? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para finalizar, todo mundo sai da mesa. Todo mundo embola a mesa, deixando a sujeira lá no rei limpar. Todo mundo ia embora da mesa. Um ia para lá, outro ia para cá, outro ia para lá, outro ia para cá. E o rei já esperava isso, porque a nossa senteniosidade não surpreende o rei. O rei nunca teve surpresa. Mas aí, o rei olha para o salão onde estava a mesa. Lá estava Mefibosete. Mefibosete estava lá sentadinho na mesa, a mesa toda bagunçada, toda revirada. E Mefibosete na mesa. Sabe o que quer dizer isso aqui? Pode acontecer o que tiver de acontecer, meus irmãos. Quem quiser se corromper, que se corrompa. Quem quiser fazer o que é errado, que faça. Quem quiser pecar na igreja, pegar no altar do pecado, no adultério, que pregue. Mas eu tenho que permanecer na mesa. Eu não posso sair. Sabe por quê? No meio de toda essa bagunça, não foi eu que quis sentar na mesa, mas alguém me buscou lá no pecado e me sentou na mesa para me esperar. O meu filho sentou me tirando de volta para levar para minha casa. Sabe o que a Bíblia fala? Primeiro Tessalonicenses 4,16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, depois nós seremos transformados e seremos levados para estar juntamente com Ele nas nuvens, para viver para sempre com Ele nos ares. E quem vai nos levar para lá é aquele que nos sentou na mesa, é o mesmo que vai nos tirar na mesa. Glorifica o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós fomos conquistados, meus irmãos, por Deus, para nós conquistar outros a sentar nessa mesa. Seja a boca de Deus para o A, para o B, para o C. Tem pessoas que falam mal do seu próprio ministério, falam mal do pastor, falam mal do obreiro, falam mal do trabalho da igreja, do horário da igreja. Lá no mundo não falava mal, estava sendo espancado, vigiado, humilhado, criticado, expulso, cuspido, exaltado no lugar, e você não falava mal. Agora você está na mesa onde foi o rei que te sentou, foi o rei que te colocou, foi Deus que te trouxe aqui. Então sinta cada dia mais abraçado por esse rei e chama a gente, porque tem lugar na mesa para todos. Deus não tem exceção de pessoas. Você tem que conquistar mais pessoas para sentar nessa mesa chamada Reino de Deus. Então eu falei, o Espírito do Senhor tem poder essa palavra em cada coração. Pode dizer.